Obrigada, Sônia. Ela traz importantes contribuições para esse debate. E uma coisa que me chama a atenção particular, quando ela coloca os argumentos que fortalecem as comunidades de prática e cita avanços tecnológicos, prevalência de doença crônica, dentre outras questões, eu, particularmente, que trabalho com doença crônica, começo a visualizar, né, essa ação quando a gente começa a, no mundo inteiro, se mobilizar para um autocuidado do paciente, para uma relação de práticas profissional-paciente e o entendimento de que esse paciente é um paciente crônico, que vai carregar aquela doença para o resto da vida e que, portanto, ele precisa participar dessa rede de cuidados efetivamente. Então, fiz esse link apenas por trabalhar com doença crônica e estar muito preocupada hoje com a avaliação e o autocuidado do paciente na rede de serviços. Bom, gente, boa tarde. Agradecer aí a organização do evento pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, partilhar um pouco dos meus estudos, né? E o que eu vou apresentar aqui é um extrato, né? Um extrato da minha tese de doutorado que eu defendi há um mês atrás. Então, a primeira coisa eu fiz, desenvolvi os meus estudos no domínio da estratégia de saúde da família, pela relevância dela como política pública de organização do sistema de saúde e também pela magnitude dela. Nós temos 32 mil equipes de saúde da família no Brasil e mais, eu não tenho o número aqui, do NASF, que também é um quantitativo muito grande. Então, nós temos um grande número de profissionais trabalhando e com 14 profissões diferentes reconhecidas como da área da saúde. Mais uma agora que está em processo de reconhecimento, que é a saúde coletiva. Então, com o NASF, né, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, gradativamente, diferentes profissões estão sendo incorporadas na saúde da família no Brasil. Então, a minha questão era conhecer como que essa equipe estão vivenciando aquilo que está prescrito, porque está prescrito, está previsto nos manuais, em toda a política da estratégia de saúde da família, que as equipes trabalhem em colaboração, né, que elas possam integrar saber e compartilhar práticas. Mas o que está no plano do prescrito nem sempre é o que se realiza na prática. Sobretudo, considerando, eu parto dessa problematização que nós vivenciamos, cada um de nós, enquanto profissional, vivenciamos uma dinâmica contraditória no nosso cotidiano de saúde. Porque, na realidade, nós fomos formados dentro dessa lógica da profissionalização. Quer dizer, nós somos formados, até como as profissões são constituídas, para reservar saber e poder, né? Cada um tem seu domínio, os conselhos profissionais estão aí para cada um reservar suas fatias de poder e de saber e de prática para oferir mais ganho. Por outro lado, no contexto da realização das práticas, com a complexidade das situações que nós nos deparamos, nós somos desafiados a colaborar com os outros profissionais, querendo ou não querendo, porque nenhum de nós, qualquer que seja a formação, dá conta da complexidade dos problemas. Então, é nisso que eu digo que é uma dinâmica contraditória. A formação é para a gente trabalhar individualizado, disputando poder, mas o cotidiano nos obriga a colaborar, né? Nos convida. Então, as duas grandes questões que norteou a minha pesquisa foi, apesar de nós sermos formados na lógica da profissionalização, seria possível os profissionais de saúde desenvolverem projetos interprofissionais, integrando saberes e compartilhando prática, e também que teorias e dispositivos poderiam contribuir nessa afirmação de atitudes, conhecimentos e práticas voltadas à construção da interprofissionalidade na saúde da família. Eu trabalhei com esse conceito de interprofissionalidade, né? Eu parto da Collet, que ela trabalha o conceito da interdisciplinaridade como uma síntese da integração de saberes e da colaboração profissional, mas os nossos estudos teóricos e práticos nos apontam que essa integração de saberes e esse compartilhamento de prática, ele é mediado pelos afetos.
Porque não se dá somente porque a integração de saber, ela se dá no plano cognitivo. E o compartilhamento de práticas no plano pragmático, no dia a dia do serviço. Mas isso também é mediado por questões subjetivas, porque, para compartilhar saber, isso mexe nos nossos afetos, nós, enquanto pessoas, nos implicamos nisso. Então, é também uma produção afetiva, nesse sentido, a interprofissionalidade. E uma teoria que eu trouxe dentro dos meus referenciais, eu não tenho tempo de falar aqui de todos, mas um deles é a comunidade de prática, exatamente na perspectiva da aprendizagem social, que uma das minhas hipóteses assim, de estudo era, bom, então, se nós somos formados na lógica da profissionalização, mas a gente não está pronto, a gente continua a aprender na prática. Então, dentro dessa perspectiva de que nós aprendemos na prática, seria possível, então, uma das teorias que eu trago para dialogar na minha prática é a teoria da comunidade de prática, né, que não precisa eu falar, que a gente já amplamente tem visto nesses 2 dias. Então, os meus objetivos básicos, assim, eu tirei alguns, é compreender as relações interprofissionais na produção do cuidado na estratégia de saúde da família, buscando, explorando que condições de possibilidade nós teríamos para fazer isso. Partindo daquela problematização, eu queria saber isso. Que condições nós teremos? Quais são as condições que nos possibilitariam? A minha metodologia também não tem tempo de discriminar, de falar aqui, depois, quem quiser, a gente pode falar, mas só para lembrar, foi um estudo de caso feito no Centro de Saúde da Família, em Fortaleza, que é um centro de saúde escola, que, portanto, funcionam vários programas de ensino, né? A residência médica, a residência multiprofissional, os estágios, e praticamente, com exceção de 2, todos os profissionais da equipe mínima da estratégia são preceptores, ou da residência ou do PET Saúde. Então, esse aqui é meu grande resultado dos meus estudos, é que, dentro das condições de possibilidade para a construção desses projetos interprofissionais, nós teríamos condições a nível organizacional, que seria a rede saúde-escola, a educação permanente interprofissional e a abordagem centrada no usuário. Nós temos também uma dimensão muito importante para viabilizar, que é a dimensão da organização do coletivo dos profissionais, como eles se organizam, que seria, nesse formato de comunidade de prática, traria contribuições importantes para viabilizar essas práticas interprofissionais. E também dimensões subjetivas, que eu não vou explorar nessa apresentação. Então, uma das coisas que nós vimos é que, na experiência estudada, Ivana já apresentou bastante, em Fortaleza nós temos a experiência do Sistema Municipal de Saúde de Escola. Então, na fala dos profissionais, foi muito rico como a rede de saúde de escola, ela favorece, ela cria essa ambiência de ensino e aprendizagem que pode facilitar essa convivência interprofissional, porque a presença dos alunos, ela cria esse ambiente de aprendizagem, as condições de trabalho são motivo de questionamento frequente, né? Que a presença dos estudantes impulsiona, contribui para que os profissionais estudem. Então, o Centro de Saúde da Família, como um ambiente muito favorável para o encontro dos profissionais, para continuar nessa perspectiva do estudo. Uma outra condição a nível mais global da organização seria a educação permanente interprofissional. Esse conceito de educação permanente, ele já é bastante, pode passar, por favor, ele já é bastante trabalhado dentro da saúde, né? Que nós trabalhamos e que ele tem muito, se implica muito com esse conceito da comunidade de prática, porque nós trabalhamos, a educação permanente, ela não se dá somente em eventos externos, esporádicos, mas é um processo contínuo no fazer profissional. Então, o que é que a gente percebeu no nosso estudo? É que os profissionais, eles chegam nos campos de prática despreparados para o trabalho de equipe. Porque a formação, ela se dá basicamente, embora já tenha algumas experiências, como o PET Saúde, o VSUS, mas elas são muito pequenas no quantitativo de profissionais que nós formamos. Então, os profissionais chegam aos campos de trabalho,
despreparado para o trabalho de equipe. Por isso que nós propomos essa educação permanente interprofissional, onde essa educação se processe dentro dessa perspectiva da interprofissionalidade. Uma outra condição de possibilidade é a abordagem centrada no usuário, nas necessidades dos usuários, porque vários estudos indicam como os nossos serviços, tradicionalmente, eles se organizam em função dos interesses das corporações, né? Cada corporação luta para ter sua fatia também dentro da estrutura. Então, e isso termina criando muitos conflitos. Então, uma das condições que a gente viu para essa interprofissionalidade é que a gente possa trabalhar essa abordagem centrada na necessidade do usuário, que é uma necessidade, também não posso detalhar aqui como ela se processaria, mas é uma abordagem que você compartilha com a família, que você é um quadro referencial que não é disciplinar, não é de nenhuma disciplina, nesse sentido de você ter um quadro teórico de referência do projeto que fortaleça a interprofissionalidade. E agora, pode passar, e são algumas falas, mas que não dá para a gente falar aqui. Então, uma condição de possibilidade assim também que nós vimos fundamental a nível da organização do grupo de profissionais, do que eu estou chamando o coletivo, né? Das diferentes áreas, porque a equipe do Saúde da Família, ela é uma equipe interprofissional, quer dizer, é uma equipe multiprofissional. Diferentes profissões estão trabalhando no mesmo ambiente. Mas o que a gente queria ver é esse potencial dessa equipe poder trabalhar como comunidade prática. Como nós fizemos um estudo de caso, nós fomos atrás dessas condições de possibilidade numa experiência que era considerada que tinha um bom nível de interação entre a equipe. Tá certo? Então, o que nós percebemos? Que reconhecer que existe ali um potencial para aquela equipe, no caso da saúde da família, trabalhar dentro dessa perspectiva da comunidade de prática, incentivar e apoiar essa constituição nesse modelo. Pode passar, por favor? Então, o que a gente viu? Eu fui buscar como as equipes se relacionam, como elas aprendem, como elas lidam com conflitos. Então, muito rico a experiência dela. Infelizmente, não dá tempo para a gente falar as falas, os depoimentos. Mas o que nós vimos na experiência dessa equipe é que eles buscam as relações horizontais, né? Busca a escuta de cada um. E eu vou só ler esse depoimento, que ele me parece muito rico, que ele diz assim, uma profissional, uma psicóloga da residência multi, ela diz, a primeira vez que eu cheguei lá no centro de saúde, a visão que eu tinha do médico era de ser um profissional que não queria interagir com o outro, profissional de se achar o máximo. Lá no João Gabriel, que é um nome fictício, eu vi o coordenador médico da residência me perguntando o que eu achava de determinado caso, perguntando também do educador físico. Eu realmente fiquei surpresa. Um médico querendo saber nossa opinião, tirando dúvidas, eu realmente fiquei muito surpresa. A minha visão do médico mudou um pouco depois que eu comecei a interagir com eles. Então, assim, essa questão da forma como eles se relacionam. Também como lidam com conflitos, né? Numa comunidade de prática, não existe ausência de conflitos. Dentro da teoria, a gente vê isso várias vezes. A questão é como eu vou manejar e lidar com os conflitos. Então, é preciso reconhecer que existem conflitos, que eles são inerentes às relações humanas, né? Reconhecer a existência do conflito, enfrentar o diálogo, poder sentar, conversar. Então, os depoimentos da equipe foram muito fortes em relação a isso, de reconhecer. Nós temos conflito, mas nós sentamos e dialogamos até resolver, né? E escutando um ao outro, por favor. Também um outro elemento da comunidade de prática que nós pesquisamos foi como eles pactuam, como eles constroem o projeto terapêutico, como eles constroem o projeto de intervenção. Então, a gente viu que, naquela experiência, eles pactuam um projeto em comum, que eles têm uma série de atividades, de estudo de caso, de matriciamento, de visitas em conjunto, que favorece esse ambiente que pactua em comum.
E eu queria ler esse depoimento, eu tinha até retirado ele e botei poucos minutos antes de apresentar, porque alguém hoje de manhã perguntou se num ambiente institucionalizado seria possível, né? E aí eu lembrei desse depoimento que a pessoa diz isso. O que faz a diferença no João Gabriel é que a residência, e entendendo essa residência incorporada por todos esses profissionais da equipe mínima também, tem esta autonomia, e nós podemos falar. Os médicos não vão atender na quarta-feira, eles vão se reunir, marcar a reunião na comunidade e na equipe. Não vou atender 16 mais 10, para poder sentar 11 horas com a equipe multi, para fazer o plano terapêutico. E a gente viu que isto traz resultados, e a coordenação do posto começou a ver resultado nisto. Por favor. Então, dentro dessa pactuação do projeto em comum, que nós vimos que há necessidade que você reconheça que há diferentes motivações. Nós não podemos negar como se todo mundo pensasse igual. Há motivações diferentes. E o forte da comunidade prática é a pactuação. É você poder reconhecer, sentar, pactuar, negociar. Portanto, é um processo contínuo, né? Também essa dimensão que a comunidade prática trabalha do engajamento mútuo, na medida que aquele projeto é pactuado em comum, construído coletivamente, isso implica a responsabilidade. Nós vimos hoje na apresentação do Dr. Wenger, né? Essa responsabilidade do grupo, portanto, de se engajar, de fazer acontecer. E esses resultados alcançados com esse trabalho de equipe vão incentivando a equipe a continuar compartilhando. Esse depoimento também é muito bonito e pequenininho. Quando a gente pega 1, 2, 3 casos, que a gente vai trabalhando em equipe interprofissional, e a gente vê os resultados dos casos, não tem mais jeito de não fazer assim. Também um outro elemento que a gente identificou na equipe, que é trabalhado, uma categoria das comunidades práticas, que são os repertórios compartilhados. Porque cada profissão tem seus jargões, né, suas siglas, então a barreira da linguagem ela precisa ser transposta. Então, isso também das pessoas poderem sentar, compartilhar, trocar, integrar conhecimentos. Né? Pode passar? Então, o que a gente viu dentro da equipe que a gente traz para a comunidade prática? Que o diferencial de uma comunidade prática, como aquela que nós encontramos no caso estudado, embora eles não se nominassem como comunidade prática, é importante dizer, muitos deles nem conheciam essa teoria, né? Mas que a gente pode identificar na forma como eles partilham, como eles pactuam, como eles aprendem, os elementos de uma comunidade prática. Então, o diferencial não é a harmonia, não é a ausência de conflitos, mas a capacidade dos profissionais de reconhecer a existência de conflitos naturais no espaço democrático e lidar com o mesmo, poder pactuar. Não é a abundância de recursos materiais. Lá tinha todas as dificuldades em termos materiais, de estrutura, de recurso humano, que tem em qualquer centro de saúde dessa cidade ou de outras cidades. Mas a capacidade de organizar-se para enfrentar dificuldades em conjunto, mobilizando atores sociais diversos, impulsionados pela inquietação criativa de residentes e estudantes. E também não é a uniformidade, mas o respeito à diversidade, aliado ao exercício da pactuação de interesses e objetivos nem sempre convergentes. Bom, como considerações finais, é que nossos estudos mostraram que, apesar dos profissionais de saúde terem sido formados hegemonicamente, com base na lógica da profissionalização, a vivência nessa equipe, organizada como uma comunidade prática, onde eles pactuam os seus projetos, se engajam, compartilham o repertório, discutem os conflitos, e aprendem, né, dentro dessa perspectiva da aprendizagem social, que eu não estou formado, não é porque na formação eu fui formado dessa forma que eu estou engessado até o final. Então, esse profissional, ele, dentro desse ambiente de rede escola e dessa discussão de comunidade prática, favorecida por esses elementos da rede saúde escola,
e também por elementos pessoais, a gente não pode esquecer que as pessoas fazem diferença, tem toda uma questão da subjetividade, do desejo de cada profissional de querer fazer isso. Então, é possível, e a gente reconhecer que, dentro da estratégia de saúde da família, a forma como as equipes estão dentro do mesmo espaço, com um grupo de famílias que estão referenciadas para elas, elas têm condições favoráveis para se constituírem comunidades de prática. Mas é preciso que se reconheça, se incentive e se apoie. Inclusive, reconhecer a necessidade de reservar espaço para a equipe estudar, de reservar espaço para a equipe se encontrar, né? Às vezes, reduzir algum número de atendimento. Então, nisso é que a gestão precisa estar atenta e poder, que a gente fala em termos do apoio. Muito obrigada. Obrigada, Ana, que traz os principais resultados de sua tese de doutorado, recentemente defendida, onde ela explora aí as relações interprofissionais, e isso é uma questão de interesse de várias comunidades de todo o mundo, no Brasil particularmente, para a gente conseguir implementar o modelo assistencial que dê conta do SUS que nós queremos. Isso é mais que necessário. Boa tarde. Obrigada pelo gentil convite. A minha intenção aqui, na verdade, é promover o debate, é trazer um outro ponto de vista, é pensar como a comunicação em saúde pode, ou um exemplo de comunicação em saúde, de informação em saúde, e mostrar como um canal de televisão, como uma mídia, embora uma mídia um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver na TV aberta, pode contribuir para a discussão de comunicação em saúde, e para as práticas de saúde, e especialmente para o debate nessa questão, já que o seu modo de fazer, o seu modo de produzir é todo baseado no diálogo. Então, espero que a gente consiga aqui abrir um caminho para conversas e trocar experiências, por favor. Bom, para quem não conhece, o Canal Futura é um canal de televisão, né? A sua maior forma de recepção é através de antenas parabólicas, mas ele também está no cabo, está na Sky, e também é aberto em algumas localidades no Brasil, onde a gente tem universidades parceiras que abrem o seu sinal. E também no Rio de Janeiro tem uma geradora que atua em parte da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Mas o que é mais importante para a gente falar aqui, que o Canal Futura, embora seja um canal de televisão privado, ou seja, ele não é financiado pelo governo federal, o seu objeto de trabalho é público, né? Comunicação é algo público. Isso significa dizer que, na construção do seu material, na construção da sua veiculação, dos seus projetos, o Canal Futura tenta trabalhar com essa lógica do público. E, para isso, a gente tem algumas estratégias que eu espero contar para vocês agora. Bom, toda a nossa lógica se baseia nessa representação gráfica aí, que a gente gosta de chamar de círculo virtuoso. Ou seja, ao se relacionar com diferentes grupos, com diferentes comunidades, com diferentes públicos, sejam eles na perspectiva da regionalidade, sejam eles das diferenças identitárias e por aí vai, nessa relação com esses diferentes públicos, a gente constrói alguns insumos que são o material que vai construir a programação televisiva. Desse diálogo que dá origem aos programas de televisão, essa programação volta, de alguma forma, para o público com o qual a gente interagiu, através de projetos que o Canal Futura apoia, desenvolve fortalece, faz parte, acompanha, de forma presencial, à distância, com grupos sociais, ONGs, universidades, com instituições. Dessa forma, a gente consegue, através dessa articulação de diferentes redes, dialogar com esses públicos com os quais a gente acredita que são nossos públicos preferenciais. Pode. Especificamente no tema saúde, a programação do Futura ficou um bom tempo sem produzir nada inédito, e a gente começa a reverter isso há 2 anos atrás,
em que a gente produz o Estação Saúde. O Estação Saúde é uma série de programas de televisão que foi ao ar no futuro, está no ar ainda, mas, mais que isso, ele também é parte de um projeto maior que foi desenvolvido, chama-se Ação Saúde, que ainda está em prática. É um projeto que tem parceria com a ENSP, da Fiocruz, e ele atua principalmente no estado do Maranhão e também em algumas outras regiões ali no Pará, e especificamente na região ali de São Luís e outros, salvo engano, 14 municípios ali no entorno. Então, é um projeto maior que é financiado por um parceiro que tem interesses na região, que é a Vale, né? Especificamente a Fundação Vale, que é parceira do projeto. E o projeto tem toda uma perspectiva de trabalhar a questão da mulher, da maternidade, da primeira infância, e desenvolve com atores, com gestores de saúde e com profissionais de saúde da região alguns tipos de atividades, de parcerias para a promoção da saúde local. O Estação Saúde não fica só na questão materno-infantil, ele amplia para vários temas. Então, são 66 episódios, né, uma coisa muito maior, que foi produzido da mesma forma que o Futura continua produzindo sua programação, ou seja, de forma terceirizada, né? O Canal Futura é um canal muito pequeno, na sua constituição mesmo. Nós temos cerca de 100 funcionários, e a nossa forma de produção terceirizando. A gente faz parcerias com outras instituições, com produtoras, que realizam a programação junto com a gente. Não quer dizer que a gente compre uma programação, na verdade, a gente produz com. Pode ir. Outro projeto no âmbito da saúde é a Maleta Futura, que foi por conta da Maleta que o gentil convite para a participação aqui. O projeto Maleta é um projeto que já vai para a sua 6ª edição, em que é literalmente uma mala, né, uma maleta, em que a gente coloca a produção do Futura, produção televisiva do futuro, que a gente entende como mais instigante, que faz parte daquele contexto temático que a gente está trabalhando, produz um caderno, um livro inédito, baseado nesse diálogo que a gente está trabalhando com as instituições que a gente vai desenvolver, e também, fruto da articulação e da parceria, a gente convida outras instituições a doarem material que fazem parte dessa maleta. Essa maleta, então, ela é implementada com instituições sociais, com organismos públicos, se for o caso, doando esse material, e esse material tem por objetivo fomentar ou potencializar a atuação dessas instituições com seus pares. Então, a maleta vai para essa instituição, e essa instituição, então, trabalha esses conteúdos, e os conteúdos que ela tem, com seus pares, com outras instituições que fazem parte dessa rede. É isso aqui, né? O que é mais interessante do projeto Maleta, que não é um projeto finalizado, ou seja, depois que a maleta está pronta, ela nunca termina de ser construída, porque todas as instituições envolvidas vão colocando, de alguma forma, material dentro dessa mala. E ela sempre está circulando. O alcance dela é muito significativo, porque é um projeto bem exitoso, porque com poucas unidades a gente consegue ter um alcance muito grande, que eu vou mostrar. Pode ir, por favor. Com as instituições que a gente trabalha, né? E tem um perfil da Maleta Saúde, ampla maioria de ONGs, né? Mas também tem organizações de ensino da rede pública e privada, organizações governamentais, secretarias, organizações de programas sociais com parceiros mantenedores. Todas essas instituições, elas recebem essa maleta grande, que a gente chama da maleta futura propriamente dita, e recebe uma maleta básica, que é uma pasta onde tem o material em DVD e esse material inédito. Essa maleta básica, a instituição solicita conforme a sua necessidade e a sua potência. Então, se ela deseja trabalhar esses conteúdos com outras 30 instituições, ela pode solicitar essas 30 bolsas, essas 30 pastas, e fazer e potencializar seu trabalho, desde que ela nos relate essa atividade. Então, tem um sistema de monitoramento telefônico e virtual também. Tem também a ação dos mobilizadores. O Canal Futura ele fica presencialmente no Rio de Janeiro, mas a gente tem atuação regional.
Significa dizer que a gente tem funcionários do Canal Futura espalhados aí no Brasil, e esses funcionários, esses mobilizadores, eles são responsáveis por esse diálogo com essas instituições. Então, aqui, especificamente no Ceará, quem acompanha a Ana Amélia, que esteve aqui ontem, hoje não pôde ficar, e ela atua aqui na região do Ceará e outros estados também. Pode ir, por favor. Aqui um pouquinho das informações sobre a maleta. Está difícil de ler, mas eu vou falar para vocês. No primeiro gráfico aqui, a gente tem as instituições que receberam a maleta, que são 73% delas, e essas instituições acabam... 73% das maletas, reformulando a minha fala, são de instituições sociais com quais a gente trabalha. 24% são parceiros mantenedores do Canal Futura, e 3% são parceiros institucionais. Pode ser a Fiocruz e outros parceiros. No outro gráfico, a gente tem aí como ela está dividida regionalmente. 44% no Sudeste, 29% no Nordeste, 11% no Norte, 15% no Sul e 1% no Centro-Oeste. Centro-Oeste é o lugar em que o Futura menos trabalha presencialmente, porque a gente hoje não está com equipe no Centro-Oeste. Então, a gente desenvolve poucos projetos com o Centro-Oeste. Isso é um problema que a gente tenta resolver agora e nos próximos anos. Então, só um minutinho nessa informação. Foram distribuídas mais de 1.772 maletas. Pode ir. E cerca de 1.000 organizações no Brasil todo receberam ou trabalharam de alguma forma com esses conteúdos. Aqui está um desenho, mais ou menos, do mapa do Brasil, onde a gente tem as maletas completas e básicas, no verde claro, e as maletas básicas ali no verde escuro. Sim. Esse já tem mais maleta, né? Por isso que eu falei que está na 6ª edição. Então, vamos lá. Tem a Toda Beleza, que foi voltado para beleza nas pequenas coisas. Foi a primeira maleta. E a gente trabalhou com 30 unidades de maleta e 300 maletas básicas. A segunda maleta de meio ambiente, que teve 2 versões, 2 edições, melhor dizendo. Foi 50 maletas completas e 500 maletas básicas. A democracia, idem 50 e 500 também. A maleta saúde, e agora a gente está começando a maleta educação com foco em infância. Então, a maleta educação com foco em infância está sendo gestada nesse momento e começa a sua implementação em 2013. Exemplos do que eu falei do diálogo que a gente desenvolve para a produção desses materiais. Essas instituições aqui são nossas parceiras de conteúdo para a maleta saúde. Então, a gente tem instituições obviamente, tem outras tantas que poderiam estar presentes, mas a gente tem que limitar, até porque a produção da maleta ela tem que acontecer num período determinado, assim como a sua implementação, que são de 2 anos. Ao fim desses 2 anos, a maleta, obviamente, fica com a instituição. Esse é o material que é doado para essa instituição. E o trabalho meio que continua acontecendo, mas nosso espaço de monitoramento se esgota em 24 meses. Eu acho, só voltando no anterior, acho que dá uma ideia da diversidade de conteúdos que faz parte dessa maleta, né? A gente não foca exclusivamente em algum perfil de instituição. A maleta tem um perfil. Obviamente, ela tem um objetivo. Ela tem uma intencionalidade, que é trabalhar a questão da saúde e da comunicação em saúde no âmbito da troca e do diálogo com as comunidades, dessa visão dessa saúde dialogada, construída em várias mãos. A partir desse perfil, a gente vai buscando parceiros que vão colocando conteúdos dentro dessa maleta. Pode ir, por favor. Aqui a gente tem um pouquinho desse monitoramento que a gente realiza, tem um pouco das atividades que são desenvolvidas a partir desses conteúdos. Então, aqui, são atividades de várias formas, porque as instituições que recebem maleta são bem diferentes entre si. Então, tem instituição que trabalha com jovem, outros que trabalham com a comunidade, outros que trabalham na formação de agentes de saúde, e por aí vai. Então, a maioria das ações que a maleta
acaba favorecendo, especificamente a Maleta Saúde, foi no âmbito aí de videodebate, de palestras e de oficinas de formação. No segundo, volta, por favor, no segundo quadro está falando aqui dos 72.639 participantes das ações da Maleta Futura Saúde, a maioria delas são formada por jovens. Né? Uma distribuição regional, né, das maletas, como já estava o mesmo quadro ali, principalmente ali no Nordeste, mas aí da maleta como um todo, tá? Nordeste, 55%. Ali, no perfil das instituições da Maleta Saúde, como eu falei, a maioria também são de ONGs, mas também temos escolas de saúde pública ali num número razoável. Pode ir, por favor. E aqui um pouco das instituições, um exemplo de instituições que receberam a maleta. Como é que é o processo da maleta? Depois que a gente constitui, que a gente faz parcerias com algumas instituições e organismos para a construção do conteúdo dessa maleta, a gente começa a partir de um mapeamento que é feito nacionalmente, a oferecer essa maleta, essa parceria com instituições no Brasil como um todo. Então, a gente visita essas instituições, faz reuniões de apresentação e essas instituições aderem ao projeto Maleta. Estabelecemos um termo de cooperação e começamos o trabalho. Essa instituição tem como premissa para fazer parte do projeto o monitoramento, né? Responder às questões, aos questionamentos que a gente faz, porque é a forma que a gente tem de saber como se dá ou monitorar esse diálogo com os nossos públicos. A Maleta é um projeto muito caro para o Canal Futura, porque ele dá respostas muito rápidas se a programação está efetivamente dialogando com os públicos com quais a gente deseja dialogar. Né? Se ela está sendo útil, como é o desejo do Canal Futura, se ela está sendo utilizada, como é o desejo do Canal Futura, e se esses públicos com quais a gente dialoga estão satisfeitos com esse conteúdo. Então, esse monitoramento dá essa resposta muito rapidamente para a gente, por isso que esse projeto ele é bem interessante para o Canal Futura. Então, são algumas instituições que receberam aqui exemplos, né, porque foram 50 instituições. E a gente tem algumas aqui do Ceará, né? Temos representantes aqui, de parceiros nossos aqui também. Pode, por favor. Acho que é a última. Alguns programas que fazem parte da Maleta, o Estação Saúde, que é aquele programa que eu falei anteriormente, Globo Ecologia, Sala de Notícias, Globo Ciência. É uma diversidade de programação. A gente não fica só na saúde, estrito senso, ou focado no tratamento ou na doença, é uma perspectiva completamente diferente. Trata a saúde como uma potência na integralidade do ser humano. Então, temos conteúdos que dialogam muito mais proximamente com a cultura, com a educação e, obviamente, e por consequência, também com a saúde. Além disso, a gente tem uma programação jornalística no Canal Futura. Diariamente, na parte da tarde, a gente tem o Conexão Futura, que é um espaço em que a gente traz boa parte desses parceiros para falar com a gente. Leva ao estúdio, ou, se não for possível, levá-lo ao estúdio, que a gente dialoga até por telefone, via Skype, e eles participam da programação. Então, Conexão Futura ele dá essa agilidade para esse parceiro nosso, esse parceiro de conteúdo, esse parceiro que a gente dialoga nos estados, nas regiões, eles têm espaço ali no Conexão Futura. Então, pode passar. Várias instituições que participaram do Conexão Futura são do âmbito da saúde. Aí a gente trouxe alguns exemplos para vocês verem. Que tem espaço assegurado lá na programação do canal, mas especialmente no Conexão, que dá uma resposta muito rápida e é bem interessante. E aí, só finalizando, uma passagem, tentando explicar o alcance do Futura, né? Cerca de 40 milhões de pessoas dizem, através das pesquisas, assistir o Futura. Boa parte desses 40 milhões são de educadores, né? O público estimado de educadores é cerca de 2 milhões de pessoas que dizem assistir, eventualmente, a programação do Futura. 34 milhões de pessoas acima dos 16 anos, 7 milhões de crianças. A programação do Futura infantil ela é muito vista, especialmente no Sul. Né?
Pode passar. E a gente está disponível aí dessas formas. Eu gostaria também de indicar para vocês o Futuratec, que é um site ligado ao Futura, que vocês podem baixar a programação do canal. Futuratec, de tecnologia.org.br. Lá vocês podem, inscrevendo a instituição ou escola, o organismo que vocês estão ligados, porque não é por pessoa física, por pessoa jurídica, se inscrever e baixar a programação. Tem o site do Futura também, tem o site dos projetos, que vocês também podem dialogar com a gente. Tem o site do Conexão Futura, que é um espaço, um blog, que vocês também podem postar coisas. Enfim, tem algumas outras formas de vocês entrarem em contato com o Futura, se for de interesse de vocês, e eu vou estar aqui até o final. Obrigada. A gente agradece também, Ana. E já que o objeto central do nosso workshop são as comunidades de prática e saúde, e em se tratando de uma mesa intitulada Cultivar Comunidades de Prática, Promover Educação e Comunicação para Melhorar o Acesso, nada mais oportuno do que a gente ouvir, né, a apresentação de Ana, que traz essa iniciativa brasileira do Canal Saúde, que tem uma repercussão muito importante, muito interessante, e que é, de fato, um local, um âmbito onde a gente pode estar, né, fazendo essa comunicação, levando à população todos esses assuntos relacionados à saúde. Bom, eu gostaria agora de passar a palavra ao doutor Etienne, que ele tem um tempo nessa mesa destinado a ele. Creio que ele poderá fazer com propriedade uma amarração entre os temas que foram colocados. E, em seguida, a gente abre para o debate. Então, eu agora, de súbito, devo falar em francês, a pedidos, mas é porque nós dizíamos, falávamos de linguagem, e a linguagem não é universal, é ligado à prática. Para mim, como eu fiz essa prática em inglês, na minha cabeça é em inglês. É verdade. Meu idioma materno é francês, mas essa história de repertório que a gente falou é realmente uma coisa muito forte para mim. Eu falo francês muito bem, mas quando eu tenho que falar da chuva e do tempo, mas quando eu faço o meu trabalho, eu penso em inglês e eu traduzo para a minha língua. Isso mostra que a base do ser humano é a prática. A linguagem é um efeito da prática, vista como elemento social. Eu gostei muito o discurso que a gente ouviu, as falas dessa tarde. Eu esperava que fosse um pouco mais crítico na literatura, principalmente a literatura canadense, que tem muita crítica, que fala dessa ideia que o conceito é fluido. Tem críticas muito importantes, criticismos nesse fato, sobre a ideia de que o conceito das CPs não é muito bem definido, mas eu acredito que, em efeito, a gente vê novamente os conceitos da CP como perspectiva, mesmo antes que uma definição. Por exemplo, uma nova linguagem, por exemplo, as comunidades de aprendizagem epistêmica, mas depois dizem, mas a gente também fala e não sabe distinguir essas coisas. Eu acredito que é colocar o problema de uma maneira meio torta, porque se vocês falam sobre comunidades epistêmicas ou científicas, a coisa para mim não é qual é a diferença entre uma comunidade epistêmica ou prática. Se vocês chamam as comunidades científicas como epistêmicas porque produzem conhecimento intencional,
A minha questão será que são comunidades de prática mesmo? Tem alguns estudos que foram feitos que são vistos do ponto de vista prático. Assim mesmo Latour que vê a prática científica como uma prática. Para mim, fazer uma distinção que poderia liberar as comunidades científicas, assim, que de fato são comunidades de prática, elas têm um objetivo talvez diferente, mas eu acredito que é muito importante de ter essa perspectiva da prática, porque se a gente esquece a perspectiva da prática, a gente tem uma visão errada da ciência, enganosa da ciência. Então eu acredito que é muito importante compreender qual é DNA qual é o DNA dessa perspectiva, qual é o DNA da perspectiva e quando que é útil aplicar essa perspectiva. Então, por exemplo, o que a gente chama de comunidade de aprendizagem, qual é a diferença entre uma comunidade de prática e uma comunidade de aprendizagem? Bom, frequentemente a gente emprega esse termo a um lugar, mas não é uma comunidade de prática, é uma classe, uma sala de aula, é um elemento de desenho. Parlez en anglais. É institucional. Será que tem prática lá? É uma outra questão. Quais são as práticas que se manifestam numa sala de aula? Isso nos leva um pouco mais à questão que foi apresentada em seguida, essa questão de comunidades interprofissionais. Porque, por exemplo, um estudo muito bom de uma classe do ponto de vista da prática, uma pesquisadora no Reino Unido, que observou a classe e viu quais são as práticas que se manifestam aqui. Particularmente, ela disse, existem práticas que se manifestam em classes que têm origem na rua, não na classe. Esses estudantes que perturbam a classe, que têm problemas. Dites-lui de parler en anglais. Esses estudantes que se manifestam nessa classe, que têm práticas que se originam nas ruas, que aprendem a escrever e a ler e veem como uma ocupação não masculina e se recusam. Tem uma outra prática. O que eu quero dizer é que, para mim, é muito mais interessante do que dizer uma classe é uma comunidade de prática. A gente vai poder agora fazer um salto a esse segundo estudo, onde a questão da prática é uma questão da comunidade e identidade associada à prática, se torna muito importante desde o momento onde a gente se encontra, que é difícil criar uma aprendizagem interprofissional, porque existem outras comunidades que se manifestam outras identidades que se manifestam nessa comunidade, e para compreender isso é fundamental para fazer progresso. Porque dizer, existem barreiras. Sim, existem barreiras, lógico. Claro que tem barreiras. É preciso que tenha barreiras. Limites. Limitações. As fronteiras são necessárias. A gente não quer realmente se encontrar com diletantes.
quando tem aprofundamento dos conhecimentos, vai criar barreiras entre as pessoas que são parte dessa história de aprendizagem e outros que não. As barreiras são inevitáveis, não são más. A ideia de um mundo sem fronteiras, eu gostaria que tenha um mundo sem fronteiras. Um mundo sem fronteiras não é um mundo interessante. A gente tem que ver que parte da colaboração, esse repertório diferenciado, se torna um problema, mas é também uma ocasião para aprender. Então, o conflito é esperado. O que eu gostei muito da sua apresentação é a aparência de um conflito é inevitável. O aparecimento. E uma vez que a gente compreende que isso não é mal, não é nocivo, que tenha limites contra a prática. Se não houvesse linguagem especializada na prática, não seria possível. É necessário ter um jargão. Jargão não é negativo, tem que ter um jargão, porque senão fica muito complicado. Assim, a evolução de uma comunidade que desenvolve uma prática tem que ter as comunicações com jargão e quase dialetos, né? É necessário. Criam problemas também, trabalhar interprofissionalmente, mas a gente tem que realizar que é uma coisa que é valorizada. Pessoas que não são somente lá em termos políticos. Às vezes as pessoas são bem contentes de falar de uma maneira que as pessoas não consigam compreender. É político, mas isso não é o elemento principal. Uma vez que a gente desenvolve a prática em consenso, existe uma linguagem que é a manifestação da prática. E eu faço essa reflexão sobre a minha linguagem. Então, para mim, a coisa é que a pergunta é que espaços de aprendizagem vão ser necessários para desenvolver essas abordagens novas. Em que momento é necessário de ter relacionamento com outras práticas, reflexões sobre essas barreiras, com o reconhecimento de que elas são necessárias e como trabalhar com elas, e talvez também reconhecer que um médico tem necessidade de falar com outras pessoas e como no quadro de nossa prática nós vamos nos engajar na prática dos outros. Então, essa transformação de prática e identidade tem necessidade de duas coisas. Eu não acredito que seja muito útil nesse caso de desconfiar um do outro. Tem que dizer, sua prática tem necessidade de uma mudança. O problema dessa prática é que, efetivamente, ela não interioriza suas fronteiras. Se o médico não fala como um médico, é um problema isso. Mas, se a gente diz a um médico, quando vocês falam entre vocês, você deve falar
Você tem que desenvolver uma prática profunda de medicina que vai interagir com os outros. Quais são as atividades necessárias para que, no tempo previsto, a aprendizagem, a formação profissional, a formação continuada parta desse processo? Precisaria estar num projeto e fazer o desenho, desenhar esse sistema que é informado através da perspectiva da prática e da identidade. É importante. A identidade de um médico, de um psicólogo, é relevante, mas não é um mal em si mesmo. Temos que compreender que ter um sentido profundo da sua identidade profissional é uma coisa importante, porque tem aspectos de todos os tipos. Vai nos ajudar a ler artigos difíceis, etc. Mas eu diria que uma característica do sistema é essa tensão entre aprofundar a prática e as fronteiras ativas entre. Não devemos abandonar o aprofundamento para conseguir chegar na interdisciplinaridade. Não é essa identidade de bom médico, tem que ter essa tensão, não tem solução, é uma tensão que vai continuar a criar conflitos. Eu acredito que estava muito bem na sua apresentação, que tem que ver isso como uma oportunidade que vai seguir sendo engajada nesse diálogo. Eu não compreendi muito bem a terceira apresentação, mas para mim o que eu gostei foi a importância de mudar o discurso público. Isso é um elemento essencial do seu projeto, porque a avaliação de uma atitude profissional se passa no contexto de um discurso sobre o valor das coisas. E quando a gente mora num país democrático, nós não podemos mudar a instituição sem mudar o discurso que é associado à avaliação daquilo que conta. Então, o engajamento com a mídia é uma coisa muito positiva, mas a mudança do discurso é um processo muito longo. O discurso público sobre a saúde não é uma coisa que vai mudar rapidamente, é um aspecto essencial. As comunidades de prática vivem num contexto onde tem um discurso específico sobre aquilo que se passa, aquilo que a gente pode, as nossas expectativas. Nesse sentido, eu gostei muito da conjunção dessas três apresentações. Para mim, eu aprendi muito com essa mesa redonda, a compreender melhor aquilo que eu penso de uma visão da prática sobre essas questões de mudanças profundas. É um projeto muito interessante, Na realidade, assim, pelo tempo não dá para a gente colocar tudo que gostaria, né? Mas sobre essa questão da fronteira entre as profissões, né?
nós trabalhamos muito aqui sobre dentro da dimensão do campo e do núcleo, que existe um campo que é comum entre as profissões, que a gente vai construindo um campo de práticas e saberes que são comuns entre as profissões, e existe o núcleo de competência, que seria somente para um domínio daquela profissão específica. Então, vários autores aqui, ontem a Ivana também tocou um pouco nesse assunto, a Ivana, o Odorico, são formuladores dessa teoria, assim, dessa concepção de que nós compartilhamos algumas práticas e saberes nesse campo comum. E, por exemplo, o que nós vimos, nós estamos aqui numa epidemia da dengue no Brasil, no Ceará, um dos locais graves da epidemia, e se qualquer profissional, seja ele qual for, o psicólogo, o nutricionista, o médico, o enfermeiro, se ele chegar na casa de uma família e ele vir um reservatório com um mosquito da dengue, ele não tem que esperar o agente sanitarista para vir e falar quais são os cuidados que a gente precisa ter da dengue. Então, por exemplo, esse campo, a educação na saúde, envolve uma quantidade de saberes e práticas que são compartilhados por todos os profissionais da saúde, né? Dentro da saúde da família, sobretudo. Por exemplo, eu também ouvi um depoimento de uma médica que ela dizia: eu nunca imaginei o que um veterinário faria no saúde da família. E ela disse: hoje eu incorporei na minha anamnese, nas questões que eu observo com a família, com o paciente, se a pessoa tem animal em casa. Porque a presença ou não de um animal em casa tem implicações graves, pode ter implicações graves para a saúde da pessoa. Ela diz: eu só passei a incorporar essa prática e esse conhecimento, embora a gente saiba, assim, ela disse, eu só passei depois desse contato com o veterinário. E assim vai uma série de exemplos, né? De que, dentro da minha tese, tem um capítulo que a gente discute isso e construímos com eles quais são esse campo comum, que saberes e práticas constituem esse campo comum. Por exemplo, posso citar outro, não sei como é que está o tempo, mas, por exemplo, se você encontra uma criança que não tem registro civil, qualquer que seja o profissional, esse é um problema que demanda uma ação, porque é uma ação de cidadania. Se você vê uma criança que ela não tem registro, ela não acessa nenhuma política pública. Ela não pode entrar na escola, ela não vai acessar o Bolsa Família, ela não vai se vacinar. Então, todos os profissionais devem se implicar com isso, qualquer que seja a formação. E aí vai, né? Então, nesse sentido, eu não sei se eu respondi, mas nessa questão do campo e do núcleo que você não rompe. A questão do núcleo de saberes e práticas que são específicos, mas que a gente constrói e que é importante dentro da saúde da família, sobretudo porque, se nós tivermos, aos poucos, com esse núcleo de apoio à saúde da família, várias categorias estão se incorporando, então estão se incorporando novos saberes e novas práticas que não dá para ir toda a vida numa família, todos os profissionais. Então, quem vai, seja ele qual for, ele já fica atento a determinados aspectos de educação em saúde, alguns direitos básicos relacionados à saúde da criança, à saúde da mulher, e assim vai. Acho que penso que seja... Sim, somente mais uma coisa, quando ele fala nessa tensão, eu achei muito interessante, e, na realidade, foi aquilo que eu chamei da dinâmica contraditória. O profissional convive com essa tensão. É contraditório nesse sentido mesmo da dialética, né, que elas convivem. Por exemplo, comer é bom? Comer é bom, a gente não vive sem comer. Mas comer também é ruim, porque a gente engorda, né? Dependendo do que comer, vai alterar a pressão, vai descompensar o diabetes. Então, assim, é uma tensão que a gente convive. Então, essa é uma tensão, por isso que eu chamei uma dinâmica contraditória. Outros autores que eu utilizei na minha tese, eles chamam como uma ambivalente, uma coisa ou outra. E eu considero que ela é contraditória, porque nesse sentido, que é uma tensão que permeia e que vai estar presente e que não se acaba. Mas, por isso, a gente precisa reconhecer que ela existe, precisa reconhecer. Não adianta a gente botar as coisas debaixo da mesa, saber que existe, bota na mesa e pactua. É isso, obrigada. Ana,
falou de imediato, que ela foi muito citada, né, na fala do professor Etienne, e a gente abre agora para o debate. Queria perguntar para a Sônia, é isso, Sônia? Eu vi que na sua apresentação você colocou alguma coisa sobre cooperação e colaboração. Na minha dissertação de mestrado, eu estou usando um aporte teórico da aprendizagem cooperativa. Um conceito antigo lá de Johnson e tal. Eu queria saber o seguinte, como é que você faria esse link, né, essa ligação de uma fundamentação da aprendizagem cooperativa com as comunidades de prática? Porque, para mim, é como se fosse assim, é um pilar, sabe? É uma fonte muito importante essa teoria para casar com a comunidade de prática. Os fundamentos da aprendizagem cooperativa ajudam uma comunidade de prática, digamos, a se desenvolver. O que você viu sobre essa teoria de cooperação? Se você leu alguma coisa sobre isso, quem seriam os autores? Obrigada. Tem muitos autores, vários autores falam disso. Tem um registro que vai, segundo os autores, que pode dar coordenação, cooperação, colaboração. Para aqueles que compreendem muito bem a diferença entre a cooperação e colaboração, tem autores do Quebec que eu podia lhe dar nomes de autores depois, onde tudo é uma questão de nível de denominador comum que variam numa comunidade de prática. Nós não estaríamos em colaboração, mas coordenação, cooperação para ir na colaboração. Então, eu tenho muitos autores para indicar cada um segundo as suas escalas, de um autor a outro. Isso muda. Alguns vão falar da coordenação, colaboração, cooperação, outros vão falar da diferença entre colaboração e cooperação, outros vão falar de outros elementos. Eu poderia dar a lista de autores que eu tenho aqui, ok? Ana, eu sou Gisele, lá do Paraná, da cidade de São José dos Pinhais, Secretaria de Saúde. Quando você, durante o teu estudo na tese de mestrado, de doutorado, você relacionou esse tema com o apoio matricial, que é uma outra metodologia que a gente, eu não sei de que forma você entende, já tendo estudado mais sobre isso, qual é a relação que tem com a metodologia do apoio matricial e comunidade de prática, isso. Na realidade, eu não tenho nenhuma pergunta. O nosso grupo, ele só queria fazer uma colocação com relação à questão das comunidades de prática. E, no caso, uma comunidade de prática, e a gente gostaria de saber se a mesa concorda conosco, que nós acreditamos que nós estamos dentro hoje da Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará, realizando, sim, uma comunidade de prática através do curso de educação para os agentes comunitários de saúde, onde nós envolvemos profissionais de várias áreas. E nós trabalhamos, depois da aula, junto com os alunos, nós voltamos para cá, viabilizamos conhecimentos comuns às áreas e diferentes. Então, assim, com a apresentação da doutora Ana, que ela fez aí, nós percebemos, e foi uma discussão que o grupo teve, a equipe teve hoje no horário do intervalo do almoço, que a partir do momento em que os facilitadores, que são os professores facilitadores, né, que eles, através da nossa vivência, a gente ressignifica conhecimentos, a gente ressignifica prática, e há também uma troca de experiência das diversas áreas, porque hoje nós temos profissionais pedagogos, nós temos fonoaudiólogos, nós temos geógrafos, historiadores, temos pessoas formadas na área do direito, e todas elas sendo facilitadores do curso do agente comunitário de saúde. Então, são diversos saberes interagindo para um objetivo comum. E acaba que esse grupo de profissionais, ao trocar experiências e conhecimento, eles também, a gente considera, não só pela nossa vivência, mas pela a nossa experiência, que também estamos colaborando para a ampliação da questão cognitiva que o professor hoje falou pela manhã. Porque, assim, nós brincamos, e acho que agora não é mais nem tão brincadeira,
que, por exemplo, eu sou pedagoga, mas existem momentos em que eu domino assuntos da área da enfermagem, da área do serviço social, assim como os meus colegas que também são do serviço social e enfermeiros também passam a dominar alguns temas da área da pedagogia, porque há essa interação de saberes. E acaba que nós, a partir da nossa experiência, ressignificamos, sim, a nossa prática pessoal e a nossa prática profissional. Então, eu gostaria, a nossa pergunta para o grupo, porque, assim, quando você acaba ampliando o seu conhecimento, nós estamos, sim, fazendo uma comunidade de prática. Não só para a área da educação, mas também para a área da saúde. E a gente queria saber se é isso mesmo, se nós estamos no pensamento, se é esse o nosso pensamento, se está correto ou não. Bom, respondendo a Gisele, né, quando ela fala do apoio matricial, na realidade, as equipes do Saúde da Família que eu trabalhei, eles utilizam esse importante dispositivo, né? Eu acho que tinha uma fala, inclusive, que falava como matriciamento, né? Eles, lá no centro de saúde, eles se reúnem toda quarta-feira para fazer matriciamento, discutem em relação com a saúde mental, vem as equipes do Centro de Atenção Psicossocial, que trabalha com saúde mental. Eu estou sendo assim mais específica para facilitar para os nossos convidados, né, que não sabem o que é CAPS, e as equipes do Saúde da Família discutem os casos que as equipes do Saúde da Família precisam discutir com a equipe da saúde mental. Então, são momentos muito ricos de troca de saberes, em que a equipe faz de construção do plano terapêutico. Então, acho perfeitamente viável, um dispositivo importante que pode ser acessado pelas comunidades de prática, o apoio matricial. Com relação à questão da interdisciplinaridade, um dos conceitos que eu trabalhei muito foi essa questão do interdisciplinar e da interprofissionalidade, que comumente a gente escuta muito interdisciplinaridade, né? Então, eu fui me aprofundar nesse conceito também, porque eu estou trazendo o conceito da interprofissionalidade. Então, o que foi que nós vimos, com base em alguns autores, como Daniel Damu, da Universidade de Montreal, o Furtado, né, lá da Universidade de Campinas, e outros, o interdisciplinar, o disciplinar, ele está no campo epistemológico, de troca de saber, de integração de saber. E o interprofissional, ele envolve, na minha concepção, isso aqui já é o que eu formulo na minha tese, o interdisciplinar, ele está dentro do interprofissional, porque, para eu compartilhar a prática, eu também tenho a dimensão da integração de saberes. E o que é que eu vejo? Há uma maior permeabilidade na interdisciplinaridade do que na interprofissionalidade. O que é que eu chamo com isso? Porque eu posso conhecer como é que se dá um curativo, digamos. Vou pegar aqui um curativo que você vai fazer lá mais complexo, eu posso ler sobre isso, né? Todo mundo hoje com a internet, a gente lê e acessa muita coisa. O médico dá um diagnóstico, você já está na internet pesquisando, sabendo tudo. Então, você passa a dominar uma série de conhecimentos, que está no campo da disciplinaridade, no campo do epistemológico. Então, todos nós podemos dominar. O conhecimento pode estar acessível. Outra coisa é eu poder exercer a prática. Compreende? Eu posso saber, eu sou psicóloga. Alguém pode pegar um livro de psicoterapia e ver como é que desenvolve uma sessão de psicoterapia, algumas técnicas psicoterapêuticas, mas ela não pode desenvolver isso na prática, porque há conceito. Então, nesse sentido, é que eu digo que o disciplinar, no sentido do epistemológico, de conhecer, do saber, ele é mais permeável, ele é mais acessível do que o interprofissional. É isso que eu ia colocar. Mas, assim, a sua questão específica, acho que talvez o professor possa responder melhor do que eu. Mais uma vez, agradecer ao convite da escola, de todos os organizadores, pela oportunidade de estar aqui. Eu estou disponível depois, e muita gente já me perguntou pela minha tese. Mais um mês eu deposito ela, disponibilizo para quem tiver interesse. Obrigada. Então, eu queria agradecer a presença de todos, aos componentes da BESA pelo importante debate que se estabeleceu nesse início de tarde e desejar que as próximas mesas tenham sucesso igual. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Um grande prazer estar aqui nesse workshop.
e participando dessa mesa, né, com essas duas grandes autoridades sobre esse assunto, e de um assunto que muito interessa a mim particularmente e a todo o grupo que está aqui, que é o desenvolvimento de competências e comunidade prática no ensino superior, né? Acho que no desenvolvimento de competências no que tange à questão acadêmica, a gente precisa de ter um amadurecimento importante, visto que muitas vezes o enfoque no conhecimento é dado e falta a questão da habilidade e atitude. Então, precisamos refletir sobre isso. E o professor Loyola, certamente, o professor Ferdinando, vão complementar e nos dar uma luz nesse sentido. E principalmente na questão profissional, que muitas vezes fica no campo só da habilidade, esquece da conhecimento e, às vezes, atitude. Então, é preciso fazer uma reflexão cruzando o meio acadêmico e o profissional. E em relação às comunidades práticas, né, eu acho que a gente tem muita gente aqui que faz as comunidades de prática com as práticas de comunidade, né, principalmente na saúde da família e os grupos que existem aqui na escola, os grupos de formação da residência médica, né, as residências em saúde, as residências de pediatria, ginecologia, medicina de família que estão se integrando, das residências multiprofissionais. Enfim, é um campo muito vasto e é algo que a gente tem que ter um grande aprendizado hoje à tarde. Então, por isso, a gente passa a palavra ao nosso colega, professor Fernando Gervais, e, em seguida, ao professor Francisco Antônio Loyola. Alors, bonsoir. Aujourd'hui, je vais aborder 2 points avec vous cet après-midi. Le premier concerne parcerias entre as universidades e os meios de prática. O segundo é a passagem das comunidades de prática local a comunidades de prática virtual. Eu vou fazer isso a partir de 3 exemplos, 3 projetos de pesquisa que têm um eco a partir das comunidades virtuais. Hoje vamos falar de 2 coisas, sempre apoiados na experiência dos 10 últimos anos em que nós fizemos experiência com 3 projetos de pesquisa. Então, comunidades de prática através de parcerias, universidade e meio de prática. Vamos falar das dificuldades, adaptações que encontram as universidades na formação e prática. Para mim, é uma das chaves do desenvolvimento dessa problemática, é a presença da parceria entre as universidades e o meio de prática. É verdade, no setor da educação, da saúde, para mim, é uma via que não dá para evitar. Então, eu apresento o plano da minha apresentação. Primeiramente, nós vamos fazer um contexto de fundamentos teóricos, depois parcerias universidade e meio escolar, o que nós explicamos pelos desenhos de teorias técnicas sociais e no quadro conceitual da teoria da atividade. Vamos estudar 3 casos, 3 projetos de pesquisa sobre as comunidades de prática virtual. O primeiro é a comunidade ProTIC, eu vou explicar o que isso quer dizer. O segundo, a comunidade das escolas que não estão próximas, estão isoladas em rede, e depois a comunidade ISPJ. Depois eu vou fazer comentários e a conclusão. O caso que eu vou expor é no domínio da educação, desenvolvimento profissional. Para mim, acredito que existem transposições muito fáceis entre o meio da educação e da saúde. Vamos ver isso um pouco mais além.
Primeiro comentário, quando a gente fala de COPS, é comunidade de prática virtual em origem. Quando o Etienne falava, ele falava das origens, de onde vem essa noção de comunidade de prática. Eu encontrei Julian Orr, que foi o pai disso na Califórnia. Uma das primeiras manifestações de comunidade de prática virtual é quando ele trabalhou com reparadores de máquinas de fotocópia. Esse reparador, cara que arrumava essas máquinas, ele tinha um saber particular em reparação de máquinas. Ele realizou que, enquanto eles avançavam nessas perspectivas de formação desses técnicos, que era interessante colocar em rede. Na época, mais ou menos no começo dos anos 80, ou final de 70, a tecnologia disponível. Vocês são muito jovens, vocês não sabem o que é walkie-talkie? Sabem o que é walkie-talkie? Levantem a mão, por favor, aqueles que conhecem o walkie-talkie. É um grande telefone celular que servia sem fio, que servia para comunicação entre as pessoas, né? Para mim, é o antepassado da máquina mais sofisticada hoje, internet, plataforma colaborativa, etc. Para dizer que essa origem, essa ideia de colocar em rede comunicação das pessoas não é nova. Hoje a gente tem meios muito sofisticados para fazer isso, mas as origens, voltar às origens, é mais difícil. O que a gente se realiza hoje é que o prolongamento desse meio tecnológico dá para a gente entrar em contato com gente que é muito longe da gente, de maneira aperfeiçoada. Na nossa apresentação, vamos falar de comunidade de prática horizontal e vertical. Etienne falou algumas vezes sobre isso. No primeiro caso, comunidades horizontais, tem membros que têm papéis semelhantes, ou através de diferentes instalações. Pessoas, enfermeiras, por exemplo, que estão num lugar particular, outras enfermeiras que podem estar muito distantes. Quando a gente fala de comunidades de prática vertical, nós vamos falar... Nós vamos falar de papéis diferentes segundo os papéis de uma abordagem, um método particular, ou seja, através de suas instituições respectivas. Então, isso se aplica aos diferentes projetos de pesquisa que eu vou me referir. Nesse caso, uma parceria universidade, meio escolar, precisa realmente se lembrar que é um projeto de pesquisa sobre a formação e seu aperfeiçoamento. A gente tentou encontrar condições para que essas comunidades que interagiam, que correspondiam, comunicavam entre si, pudesse favorecer a comunicação entre essas pessoas. Então, nós descobrimos que a teoria da atividade era um quadro conceitual muito apropriado para esse tipo de dispositivo que a gente queria realizar. É um quadro conceitual que é um finlandês que fez, que trabalhou em diversos projetos de pesquisa. Vocês deveriam olhar um pouco isso mais de perto, porque esses projetos que visam as mudanças e a inovação, isso nos dá um método, uma perspectiva que nos permite compreender como isso pode se efetuar de uma maneira produtiva, uma mudança e uma inovação.
Então, vocês veem que intervém nesse quadro conceitual vários elementos, todos elementos importantes que intervêm numa mudança. Eu abro um parênteses para falar de colaboração interprofissional, que é um objetivo que parece visado pelas novas políticas no domínio da saúde no Brasil, para realizar que essa nova realidade se entra em conflito com outras realidades, pode provocar tensões e contradições, o que nos permite de colocar em evidência a teoria da atividade. Por exemplo, quando a gente faz um relatório de profissionais de diferentes setores, médicos, trabalhadores sociais, psicólogos, no contexto norte-americano e brasileiro, tem uma noção que se chama dados reservados, que é muito importante no trabalho de colaboração interprofissional. Então, essa colaboração interprofissional pode se tornar um terreno um pouco difícil por causa do ato reservado de cada uma dessas profissões. Quando a gente fala um quadro conceitual da teoria da atividade, a gente tenta fazer ressurgir as tensões que podem aparecer quando existe uma mudança, uma inovação. Vamos depois voltar a isso. Nós temos o quadro conceitual da teoria da atividade. Nós chegamos a um conjunto de condições que fazem com que as comunidades de prática virtual possam funcionar de maneira mais produtiva e eficaz. Nós vemos aqui uma série delas. Primeira condição para o funcionamento de uma comunidade de prática virtual é a facilidade de acesso. Poder acessar em casa, na escola, em um maior número de contexto possível. Eu não vou falar de todas as condições enumeradas aqui, mas é um arcabouço que nós tentamos aplicar em todos os projetos de pesquisa que nós estamos implicados. Em outras palavras, nós tentávamos fazer de uma maneira que, se essas condições estavam presentes, isso permitiria maximizar a produtividade das comunidades de prática virtual. Vamos pegar por exemplo. Então, é a penetração local. Então, sobre essa plataforma colaborativa no interior, do qual opera a comunidade virtual, a gente espera que o problema esteja no cotidiano das pessoas que trabalham. Então, é uma condição, finalmente, que realmente delimita essa plataforma colaborativa virtual. O primeiro caso. Um dos primeiros projetos de pesquisa é a comunidade Pratic. A comunidade Pratic se situava numa escola, num meio urbano da cidade de Quebec. É um projeto em que cada aluno tinha não um telefone celular, mas um laptop. Cada estudante tinha um projeto com um laptop que segue os ensinos, e o professor utiliza esse meio tecnológico para ensinar os alunos. Nós, no quadro desse projeto, enviávamos estagiários nesse contexto para observar como aconteciam as trocas das comunidades de prática criadas nesse momento. Vocês veem que, para nós, o que nos interessava como pesquisador na evolução do projeto é ver a análise das conversas entre os estagiários em formação, ver como isso progredia, como eles poderiam refletir sobre a prática. Era nosso objetivo de pesquisa. Vocês veem que o princípio do design social e técnico pode se transpor da seguinte maneira. A gente faz com que quando a gente fala de especialidade distribuída,
A gente quer ver esse princípio aplicado no funcionamento de uma comunidade prática virtual, o que quer dizer esses espaços virtuais colaborativos têm que oferecer oportunidades para compartilhar recursos para os problemas não estruturados. As experiências que a gente tentava ver que esses estagiários pudessem realizar, essas coisas, então. Outro princípio do design social, técnico-social, para aplicação era fácil, porque de uma sessão a outra, nós tínhamos novos estudantes, nova formação que a gente reencontrava. No segundo caso, são as comunidades práticas das escolas que estão distantes da rede. Para aquelas que têm conhecimento geográfico, Quebec é uma província do Canadá, que toda a população do Quebec é maciça no sul da província, e através disso tem várias escolas distantes. São escolas, muitas escolas, pequenas escolas isoladas, num espaço geográfico que é muito vasto. O Ministério da Educação do Quebec julgou a propósito financiar um projeto de colocação em rede das escolas. Professores dessas escolas e alunos, então estudantes. Nesse projeto era preciso criar uma comunidade virtual a partir dos professores que participavam dessas escolas, de 13 comissões escolares diferentes. Existem 2 ou 3 anos e conheceu um grande sucesso. Vocês vão compreender, nas escolas distantes dos grandes centros, a gente vive o isolamento, a dificuldade de encontrar recursos, dificuldade de não poder compartilhar os elementos de prática importantes para o desenvolvimento da prática. Então, a evolução do projeto se observa através da comunicação em linha que os alunos, estudantes tinham entre si, os professores também, se via a identidade profissional muito mais reconhecida. Depois, passados alguns anos, mais ou menos 10 anos, um aumento das trocas enquanto essa experiência acontecia. Planificação comum das classes, das matérias. Um professor de uma escola em Sept-Îles, que é uma pequena cidade no Quebec, planificava suas atividades pedagógicas com outro professor da região de Montreal, porque são escolas distantes que a gente encontrava no projeto por definição. Dimensões importantes que é compartilhamento de problemas da prática. Um exemplo de design social, técnico-social, que a gente esperava corroborar nesse processo, era um processo colaborativo, dinâmico colaborativo. Era importante que eles conseguissem fazer isso entre escolas pequenas e grandes escolas. Então, é sempre centrado na prática de contextos diferentes. O terceiro caso é o mais interessante, mas não funcionou muito bem. Ele não funcionou muito bem porque, depois eu vou explicar por quê. Antes eu gostaria de dizer o que isso realmente colocava na berlinda, vamos dizer. Não é uma coisa que seja... no Quebec tem um abandono escolar muito grande pelos estudantes. E a gente não sabe muito o que fazer
com esses estudantes. A gente coloca eles numa classe, mas tem que ter um currículo adaptado a eles, que não existe, na verdade, porque eles não seguem a trajetória normal de um estudante que passa da 7ª série à 8ª, à 9ª. Então, a gente viu com 3 professores em 3 territórios isolados, são professores distanciados da rede, e que eles tinham uma necessidade muito particular, visto que antes eles não tinham prática local, comunidades de prática local, um professor numa escola, com frequência com pessoas com dificuldade de inserção profissional. Eu falava do currículo para esses estudantes. A gente se encontrou com pessoas que tinham necessidade de professores, de recursos, e que ao mesmo tempo estavam isolados na sua escola. É o que faz que houveram trocas. A gente tentou fazer essas trocas de maneira eletrônica. Também suas necessidades estavam ligadas a recursos materiais. Essas trocas de reflexão de recursos, mas o projeto caiu, o interesse nesse projeto caiu muito, mesmo com a necessidade tão forte que eles tinham. Depois eu vou explicar por que esse fenômeno. É o que explica aqui quando eu falo de princípios de design difíceis a recuperar na comunidade ISPJ, é a facilidade de acesso a uma plataforma eletrônica. Era um problema, e também essa penetração local não existia muito. Então, as interações com os colegas locais, com essa prática local, não existia. Colegas que estavam engajados na mesma prática também não se via. Então, nesses 10 anos de experiência, nos 10 projetos, nós retiramos alguns comentários. A gente realizou que um aspecto muito importante, que de uma certa maneira a organização de uma cultura local vinha em oposição com a cultura democrática da comunidade virtual. Um outro comentário é que a vitalidade da comunidade de prática local, de tamanho pequeno, tinha uma influência positiva sobre a comunidade virtual. Então, a gente viu que uma ligação dinâmica entre a comunidade local e a comunidade virtual, o que nos trouxe uma reflexão sobre isso, e ver que do lado da identidade, sobretudo nos 2 primeiros projetos, onde os professores tinham uma comunidade de prática dentro da escola, e que, apesar disso, no primeiro projeto, os professores, a formação e o ensino da comunidade de prática local tinha uma tensão e equilíbrio entre a comunidade de prática local e a prática virtual. Então, esse segundo princípio de coerência, no primeiro caso que eu apresentei, ISPJ, não tem comunidade de prática local. Eu não acredito que seja uma explicação singular, que isso não funcionou como a gente esperava, mas tem elementos importantes. Para mim, o que eu gostaria de ilustrar aqui é de ver o tipo de ligação que é quase simbiótico, é um pouco exagerado, mas tem uma ligação de identidade entre a local, que eu pertenço, e a virtual, que eu vou aderir. Então, na minha opinião, tem que ter uma coerência entre as atividades que eu opero em uma e a outra.
comunidade. E para deixar a palavra ao meu colega Francisco, nós vimos desenvolvimentos futuros interessantes em termos dessas pesquisas que nós fizemos. Nós vimos que as escolas em rede, as escolas distantes de rede, começaram lentamente. Agora tem um movimento, não sei se isso vai lembrar vocês de alguma coisa, de bola de neve, que para vocês bola de neve, que faz com que seja uma rede que funciona muito bem. Vimos a emergência, emergir novas práticas, um novo equilíbrio entre a cognitivo individual e o distribuído. O que eu quero dizer é que a gente observa muita abertura e provavelmente mais do que as comunidades locais em expor essas práticas. Talvez porque eu seja numa escola distante, ela não representa uma ameaça para mim? Talvez. Nós observamos também uma fusão entre o aprendizagem formal e informal. A gente realiza que não são barreiras intransponíveis. O que nos leva também, ao nosso ponto de vista, a acentuar a parceria entre o meio de prática e a universidade. Eu termino aqui, mas eu acredito que as universidades não podem escapar no futuro às pressões que exercem os meios de prática reais. Então, as abordagens por competência, que são muito valorizados pelas ordens profissionais, os advogados, os psicólogos, essas pessoas se apresentam em face das autoridades universitárias e dizem: nós queremos que vocês desenvolvam essas competências. Os universitários ficam surpresos porque isso não corresponde à epistemologia da sua formação. E a gente realiza que de mais a mais esses fenômenos têm influência na transformação do que acontece nas universidades. Eu acredito que tem uma via de otimismo, mas a gente não pode esquecer que nas universidades a gente encontra em paralelo a formação profissional e a formação tradicional. Quando a gente fala de professor num domínio essencialmente teórico, para ele essa dinâmica não tem sentido. A universidade não deve realmente ceder às regras do meio de prática. Eu acredito que, do ponto de vista da formação profissional, essa dinâmica não pode ser evitada. Eu agradeço.